Boa noite. Shalom de Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nossas vidas nessa noite. Que honra, que privilégio. Sobre o nosso lar. Falar de família, né? Ter acesso família às no escrituras. tempo do fim. É muito bom. É muito bom estarmos aqui conversando sobre família, aprendendo com vocês e vocês aprendendo através da palavra de Deus. E aquilo que nós não conseguimos planar, que o Espírito Santo possa testificar no coração de vocês, ensinando a cada um de vocês a maneira, a forma, como lidar com essas questões de família, como lidar com essas questões de relacionamento, né? Nos nossos filhos. Eu creio que esse é o maior interesse do coração de Deus para nós. Que nós possamos estar convictos no nosso coração, que a gente possa estar totalmente fortalecido, seguros, né, na palavra de Deus, sabendo que nós estamos trilhando o caminho que é a vontade de Deus. Raquel Silva. Amém. Boa noite. Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre aí firme conosco, né? Você tem aprendido, você tem sido edificado com a Um palavra. recadinho para nós. Manda falando se você tem recebido, se você tem compreendido, se você está... Que mudanças gerou na sua vida, na sua casa, né? Exatamente. O que você conseguiu pôr em prática. Que atitudes novas você tomou, né? Diante daquilo que Deus orienta. E essa é a importância, né, da gente estar aqui falando para vocês, ministrando. É aquilo que vocês compreendeu, aquilo que vocês entendeu. Aquilo que vocês estão pondo em prática, né? Está ajudando vocês nos relacionamentos, está ajudando vocês para ajudar os seus filhos, para ajudar esta geração, né? Que vai ser muito importante o conselho de vocês. Uau. Vocês possam estar dando para nós um feedback, né? É assim mesmo, né? Que fala, né? Ó, tô ficando moderninha, né? Essas palavras é bem difícil. Mas fale para nós, né? Aquilo que você está recebendo, entendendo direitinho, porque nós estamos aqui com esse propósito, com esse objetivo de levar até você os ensinamentos da palavra de Deus, explicando, e o Espírito Santo dando entendimento para cada um de vocês. Amém, queridos? Estamos felizes, estamos alegres, estamos aí findando, né, mais um ano, estamos no mês de dezembro, um mês onde os corações estão cheios de expectativa, cheios de vida, cheios de alegria, né? Cheios de paz, de harmonia. Sim, claro que nós estamos vivendo um tempo de adversidade, né? Por causa de todos esses perigos, esses medos, as ameaças que nós estamos sofrendo na área da saúde e na área financeira, né? Material. Todos nós estamos sofrendo bastante, né? Com a área do desemprego, a escassez, né, na parte financeira, a insegurança de não sabermos, né, como vai ser o dia de amanhã. Mas nós olhamos para Deus, olhamos para a sua palavra e ela nos enche de esperança, de confiança, que se nós cremos e pedimos a Deus tudo que nós precisamos, Ele tem prazer em nos conceder, de nos alinhar, de nos mostrar o caminho, de mostrar estratégia, de nos mostrar a direção, como devemos fazer, como devemos nos portar. O Senhor é a sabedoria, Ele é a sabedoria, e a sabedoria nós precisamos pedir, buscar em Deus, a sabedoria do alto. Sim, buscarmos a sabedoria humana, sabedoria da terra, mas também buscarmos a sabedoria que vem do céu, porque é ela que vai nos dar aquela autoridade, vai nos dar aquela certeza, aquela direção e também vai nos dar o discernimento, né, por todas as coisas. Sabedoria e criatividade, como nós precisamos, né, sermos criativos, e é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso conosco. Amém, querido? Que Deus te dê um espírito de criatividade, que Deus te dê um espírito de sabedoria, que a sabedoria de Deus, que a sabedoria do alto venha sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua casa, seus negócios, seu trabalho, porque se você tiver a sabedoria do alto, olha, nós não precisamos de mais nada, nós vamos ser bem-sucedidos. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha tomar o nosso coração, a nossa mente,
venha tomar o nosso lar, a nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossa parentela. Que o Senhor venha tomar o coraçãozinho de vocês que estão aí sempre ligadinho aqui conosco, esperando esse momento para ser edificados através da palavra de Deus, porque é ela que produz a mudança, a transformação em nossas vidas. Assim como nós precisamos dela e nós passamos, repartimos com vocês, para que vocês também possam ser bem-sucedido, ser feliz, né, em todas as áreas. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigada, porque nós estamos findando mais esse dia. Obrigado, Senhor, muito obrigada, porque nós podemos contemplar as suas misericórdias pela manhã, o renovo pela manhã, Senhor, e agora durante a noite, Pai, durante o final da tarde, começo da noite, nós podemos celebrar e cantar ao Senhor que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a sua mão poderosa nos sustentou, até aqui o teu Espírito Santo nos direcionou. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo pão nosso de cada dia. Obrigada pela porção e provisão que o Senhor nos fez. Agora, Senhor, nós queremos aquietar o nosso espírito, a nossa alma e ligarmos ao teu trono de glória e receber do Senhor a tua instrução, a tua direção. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, com cada ouvinte que está nos ouvindo nessa noite pela tua palavra e testifica em nosso coração. Venha se assentar aqui conosco, Senhor. Este lugar é teu, essa casa é sua, esta habitação é do Senhor. Que o Senhor fique à vontade. Venha sobre nós, Pai. Derrame do azeite, do óleo precioso, porque nós temos aqui, nos preparamos o conhecimento, mas ele precisa vir com o poder, ele precisa vir com a unção que vem do alto, que é só o Senhor que pode nos dar. Não há outro meio, se não for através do Senhor e para o Senhor e através do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Boa noite a todos vocês que entrou, vocês que estão se achegando aí, que estão ficando aí conosco. Que espero que vocês também, o dia de vocês, tenha sido um dia cheio de novidades de vida, abençoado, cheio de esperança para vocês, de paz, de harmonia, de alegria. Tenha esperança, amém? Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 4 ao 17, amém? Você vai achar aí. Vocês podem estar procurando. Boa noite, tia Marta. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Daniela, Raquel Silva. Boa noite para vocês. Boa noite a todos aqueles que estão entrando aí, né, que estão ligadinhos aqui conosco. Dê o seu joinha, dê o seu oi para nós, para que fique aqui, né, registrado junto conosco e a gente vê que vocês estão sendo alimentados, né? Vocês têm sido agraciados por esse momento pela palavra de Deus. Louvado seja Deus, amém? A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 14, começa nos falando dessa forma. Tu, porém, quem é tu? Eu e você. Permaneça naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Olha que maravilha, a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. A Escritura de Deus, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco, nos ensinando. Ela é a inspiração do Espírito Santo que inspirou homens e deixou registrado. E essa palavra tem poder para aqueles que crê, para aqueles que têm ouvido e depositado a sua confiança nela.
tudo que você pedir a Deus, através da sua palavra, você vai receber. Ele não nega bem nenhum aos seus filhos. E nessa noite Ele quer nos ensinar a nossa família nos tempos do fim. Ensinar como no primeiro dia, né? Fomos pais marcando os filhos. E o segundo dia foi as questões familiares ontem, né? E hoje, pais se reposicionando no espírito. Cada um de nós precisamos dessa reposição espiritual para nós sermos completo, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos da Trindade, precisamos dessa comunhão, dessa unidade, né, com o céu, para nós podermos sermos completos. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. E antes de entrar no tema de hoje, vamos dar uma recapitulada aqui para a gente seguir o trilho. Amém. Né? O sonho de Deus, desde que Ele pegou o barro, modelou o homem, soprou do seu espírito e ele se tornou alma vivente, Deus deu uma instrução: crescei-vos e multiplicai-vos. E o propósito de Deus é geracional. O propósito de Deus é família. Da mesma forma que Ele quer ser pai, Ele levantou, né, um casal, mandou os dois se tornar uma só carne, deixar pai e mãe e constituir uma família, e os dois não seriam mais dois, mas um. Sim. Né? E o propósito de Deus para isso, para o casamento, é descrito em Malaquias. Ele diz que ele odeia o divórcio, porque quando ele permite que os dois se tornem um, o alvo, o propósito dele é a semente bendita que vem daquele casal. Amém. Que são os filhos. E ele diz: olha, não seja infiel com a mulher da sua mocidade, não quebre o voto que você fez no altar, que é para toda a vida, que dá segurança para a próxima geração, porque eu não quero que a minha herança, os meus filhos, né, que é gerado a partir desse casamento, que eles fiquem sem a estabilidade do casamento, que dá segurança, que dá identidade, que dá limite, que dá proteção e que lança, né, novamente eles para que saiam também, se casem e assim por diante sucessivamente. Esse é o alvo, esse é o propósito de Deus. Sim. Né, inclusive com a vida sexual do homem. Sim, né, um propósito da semente bendita. Sim. Ele nos dá o sexo por prazer, ele projetou que a gente se realize ali, e o casal se satisfaz, ele fala que é um jardim, mas ele tem um propósito. Sim, que é gerar família. Que é os filhos, que é a herança dele, e que ele dá a responsabilidade para a gente cuidar. Amém? E nós falamos na segunda-feira, na primeira aula, que nós estamos vivendo os tempos do fim. E nesse tempo do fim, o anticristo, né, que usa o sistema mundo, usa o mecanismo mundo com a política, com a cultura, com o folclore, com as ideologias, com a sociologia, com tudo que é do mundo. A própria Bíblia diz que é diabólico e maligno. Ele usa toda essa influência, todo esse sistema, todas essas falácias, essa linguagem, essas ideologias para marcar os homens, incutindo na mente, nos levando a um cativeiro, a uma escravidão, uma dependência disso. E a Bíblia diz que no final dos tempos isso seria muito acelerado, e nós temos visto isso. Primeiro porque nós já estamos no final dos tempos. Sim. Sabemos que a Bíblia fala que a volta de Jesus está às portas. Então, esse processo do mundo, ele foi desencadeado. Então, aquilo que nós lemos em Apocalipse, da marca, né, e que seríamos marcados na palma da mão e na fronte, as ideologias e todo esse sistema do mundo está fazendo nesses dias. Cauterizando a mente do homem, levando cativa, levando aprisionando e marcando. E o alvo principal são os nossos filhos.
Sim. Porque se ele matar uma geração, não dá prosseguimento, até que venha outra geração e se levante, precisa começar tudo de novo. Sim. Esse é o propósito do reino das trevas. E ele usa isso. E então nós vemos o quê? Nós vemos que, de certa maneira, nós temos perdido os nossos filhos por esse sistema chamado mundo. Onde esse sistema mundo vem e vai marcando eles. E nós aprendemos aqui então na segunda-feira a instrução que Deus deu lá em Deuteronômio 6, para Moisés estar lá, ler aquela lei para o povo antes de entrar na terra prometida. Olha, vocês precisam marcar os seus filhos. De dia, de noite, assentado, andando, levantando, vocês vão ensinar o temor do Senhor, a palavra, aquilo que já está no coração de vocês. Vocês vão marcar o coração dos filhos de vocês, e essa marca vai estar na palma da mão e no frontal dos olhos. E nós aprendemos aqui que quando nós fazemos isso, nós estamos tranquilos, podemos descansar. Por quê? Porque se ele já estiver marcado pelo céu, quando a terra vier marcá-lo, não tem espaço. Exatamente. Entende isso, irmão? Agora, a Bíblia chama essa marcação dos pais no coração dos filhos, chama de inculcar, de incutir. E essa palavra nós aprendemos aqui que é um treinar, é treinamento. E treinamento é diário, é exaustivo, é em todo o tempo. Nós ouvimos noticiário, né? Nós os homens, treinamento dos grandes clubes de futebol. Você pega um jogador que já é profissional, que ganha muito bem, que tem toda uma alimentação especial, nutricionista, o clube tem academia, tem piscina, tem tratamento muscular, tem toda essa, todo preparo. Mas dentro do campo, eles repetem as jogadas exaustivamente todo dia. Que foram treinados. Todo dia para depois poder ir para o jogo. Todo dia. Cobrança de falta, cobrança de escanteio. Há um treinamento. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. É isso que Moisés estava orientando. Deus pediu para Moisés orientar. Treinar os nossos filhos. E aí na aula de ontem, nas questões familiares, nós recebemos algumas chaves, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 chaves. Nós vimos a questão dos pais, né? E as flechas. Que nós somos os arqueiros e os nossos filhos são as flechas. Nós construímos o arco, construímos a aljava e preparamos as flechas. E somos os responsáveis por lançá-las no momento certo, no tempo certo, no destino para atingir o alvo. E preparar a flecha, polir a flecha, guardar ela na aljava para o lançamento na hora certa, no momento certo, é trabalhoso, é desgastante. E a flecha, ela não pode ser atirada, ela não consegue se atirar sozinha. Ela jamais vai acertar o alvo, porque ela não pode se auto-lançar. Ela só pode ser lançada pelo arqueiro. Então, os pais precisam desse treinamento intensivo, diário, e precisa polir essas flechas o tempo todo e tê-las junto com eles, na mão, na aljava, na palma da mão, como Isaías 49 diz que o nosso Pai, o Deus, ele diz que ele nos pegou e nos guardou na mão dele, nós somos uma flecha polida por ele, guardado na aljava dele, para glorificar o nome dele. Então nós aprendemos os pais e as flechas. Depois nós aprendemos que nós precisamos, enquanto pais, enquanto casal, passar a transmitir o tempo todo para os nossos filhos que o nosso casamento é um casamento baseado em aliança, não em sentimento, não em circunstância. Que o nosso amor é ágape, o nosso amor é sem fim, ele é durável, ele não vai acabar em momento nenhum, que eles não precisam temer. Nós vamos transmitir essa segurança não com palavras, mas com atitudes, com posicionamento, de jamais eles ouvirem sair uma palavra da nossa boca, uma atitude de que eu não aguento, eu estou indo embora, eu estou pensando em divorciar, estou pensando em largar, porque isso vai balançá-los, isso vai desestruturá-los. Então tem essa chave. A terceira chave, nós somos alertados à questão da maturidade.
Não importa se ele tem 15, 16, 12, 8, 19, 22, ele é solteiro, ele está dentro de casa, ele não tem a maturidade que nós temos. E nós olhamos para ele, pela velocidade de informação, nós falamos isso aqui, e de domínio que ele tem da tecnologia, e de rapidez que ele tem que ele já quer casar, ele quer ter o carro, ele quer abrir um negócio, ele quer... Pressa. Que ele está maduro. Como nós tivemos pressa. É, mas ele tem a metade da minha maturidade e da sua, dos pais. Ele está verde. Então nós precisamos o quê? Levar ele para o sol, tirar ele do sol, levar ele para tomar chuva, sabe? Então, entender que eles não estão prontos, né? Falamos dos muros, que nós precisamos o quê? Instruí-los para que eles possam construir os muros em torno de suas emoções, muros em torno do seu psicológico, muros em torno da sua vida, muros de proteção. Depois nós falamos a última chave, que é a chave mestra, que vai destravar todas as outras. Sim. Que é a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter disponibilidade, coragem, mas disposição para executar tudo isso. E nós temos um ladrão. É o ladrão do tempo, é o ladrão dessa vida moderna, que vai roubar, tem roubado essa disponibilidade dos pais, né, para que eles pratiquem esse treinamento, porque é exaustivo, é cansativo, gasta tempo, demanda tempo. Então é preciso a chave. Mas que depois há recompensa. Claro, né? a chave é a disso. disponibilidade. Nós fechamos ontem aqui dizendo o seguinte para os papais, né, para transmitir isso para os filhos, e essa ser uma verdade da nossa casa, um alicerce. Que estar na mesma casa não é suficiente. Nós precisamos estar na mesma causa. Sim. Amém? Amém? E hoje nós vamos falar dos pais se reposicionando no espírito. Por quê? O conhecimento da matemática, da geografia, das finanças, da tecnologia, da medicina, qualquer ciência da terra, qualquer avanço da terra, qualquer técnica, PNL, psicologia, sociologia, terapia de grupo, nada disso, nada é capaz de transmitir e de preparar e marcar os nossos filhos para que o mundo não tenha espaço de marcá-los, para que as trevas não os domine, não os roube de nós. Não é suficiente. Nós precisamos o quê? Do espiritual, nós precisamos do reino de Deus, nós precisamos do alicerce, nós precisamos do fundamento, do que o Criador projetou. Que quando eles são ensinados e treinados, né, pastor? A gente vê que eles têm uma alicerce, uma base. E eles não são levados por qualquer influência. Ele vai recusar. Falar, não, isso eu não quero, isso eu não toco, isso eu não pego. Né? Por quê? Porque ele tem uma base. Exatamente. E nós vamos basear aqui lendo um texto que fala das primeiras 3 gerações, aquela que saiu do Egito, a geração que Moisés foi lá e tirou 3 milhões de pessoas, em torno disso, que seriam o quê? Os pais. Aquela geração sai e entra no deserto, e ali, como é 40 anos, nasce uma segunda geração, e que também começa a se dar em casamento, e antes de entrar, logo que entra na terra prometida, tem uma outra geração nascendo. Sim. Então nós vamos ter um texto na Bíblia que fala dessas 3 gerações. E eu queria te convidar a abrir no livro de Juízes, capítulo 2, do verso 7 ao 12, que diz assim, Juízes 2, do 7 ao 12. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué
e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Que tristeza. Queridos, esse livro de Juízes, ele fala sobre as gerações de Israel que cresceram depois dos grandes eventos do Êxodo e da conquista de Canaã. 3 gerações. Imagina eu e você, se nós computarmos hoje que a nossa vida é 70, 80, 2000 anos depois de Cristo, são 25 gerações, pastor. Imagina, eu e você estamos há 25 gerações de Jesus, o tanto que a gente, se não mergulhar e conhecer esse Deus, e frequentar a igreja, e entrar nesse reino, e o tanto que nós estamos distantes. Se 3 gerações, a terceira geração se perdeu, imagina nós, com toda a modernidade hoje. Então, eu quero pensar com você nessas 3 gerações. A primeira geração, aqueles que Moisés foi lá e resgatou do Egito. Eles viram o quê? A divisão das águas do mar vermelho, o mar se abrir. Sim. Eles viram Moisés descer da montanha com as tábuas da lei. Eles viram a batalha de Jericó, as trombetas tocar e os muros cair. E isso fez com que aquela geração fosse uma geração fiel a Deus e a sua lei. Essa geração conheceu o Senhor e testemunhou, foi testemunha ocular, viva, dos seus grandes sinais e prodígios. Sim. Essa é a primeira geração. Aí veio a segunda geração, os filhos dessa. Eles não viram. Quando eles nasceram, esses eventos já tinham acontecido. Exatamente. Mas eles aprenderam de primeira mão as histórias que seus pais, suas mães contavam sobre o livramento e a provisão de Deus. Eles não ouviram os trovões no Monte Sinai, mas seus pais lhes ensinaram essas coisas de dia, de noite, quando colocava para dormir, quando andava com eles pelos campos, o tempo todo. A geração anterior contava para aqueles filhos: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Está vendo essa cidade que agora nós possuímos? Nós tocamos a trombeta, Deus deu livramento, os muros caíram, Raabe foi salva, nós chegamos quando saímos, o mar estava fechado, Deus abriu um caminho através de Moisés, e tudo aquilo era relatado de dia o tempo todo, enquanto eles caminhavam, enquanto eles viviam assentados, quando cantavam as canções do Senhor, o tempo todo. A geração anterior contava para aqueles filhos, os pais contavam para aqueles filhos. E aí veio a terceira geração, que seriam os netos. A Bíblia, no entanto, nesse texto que nós lemos, diz que alguma coisa saiu errado, que algo aconteceu com a terceira geração depois do êxodo. O que deu errado? Seus avós tinham visto a mão poderosa de Deus. Exatamente. Seus pais ouviram os relatos de testemunhas que tinham testemunhado os feitos. Mas por alguma razão, essa terceira geração, após o êxodo, foi menos influenciada por seus pais, que conheciam o Senhor
e o que ele fizera por Israel. Como isso aconteceu? A gente fica imaginando, né? Né? Como que pode, Aqui, essa terceira geração nasceu já em Canaã, exatamente, na terra da promessa. Né? A segunda nasceu no deserto, essa nasceu em Canaã. E aí em Canaã tinha os outros povos ao redor. Será que foi a influência da cultura das outras nações que abafou e que eles então se desviaram? Os cananeus, jebuseus, amorreus? provavelmente. Será que foi os templos pagãos dos deuses desse povo? Os Balaíns, os Baals? Também. Será que foi as canções sedutoras dessas nações? Será que foi os tempos melhores na terra que mana leite e mel? A ocupação, o lazer. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra, então eles foram construir casas, plantar pomares, foram casar, se dar em casamento, celebrar festa, comprar camelo, vender camelo. Será? Não que isso estava errado, estava Não. tudo certo. Mas aí os pais não tiveram tempo de contar para essa geração. Exatamente. E essa geração não teve tempo de ouvir. Exatamente. Então, vamos recapitular. A geração de Josué saiu do Egito. Foi uma geração que sofreu privação, 40 anos de deserto e guerra. A segunda geração, que nasceu no deserto, já não conheceu a guerra. Porque no deserto caía comida do céu, exatamente, água da rocha, nuvem para dar sombra, coluna de fogo para proteger e guiar. Ela entra na terra prometida, se estabelece, constrói casa, planta lavoura e começou a gerar, né, os seus filhos, que seriam os netos da primeira, e diziam assim: nós ouvimos todo o sofrimento dos nossos pais, presenciamos os contos que eles nos falaram, e agora que nós entramos na terra que o Senhor nos dá, que mana leite e mel, nós vamos dar para os nossos filhos que nós nunca tivemos. Exatamente. Essa era a fala. Parece com a gente? Você já falou isso um dia, papai e mamãe? De querer dar para o seu filho o que você nunca teve? De mão beijada, sem falar das guerras, das cicatrizes, facilitar a vida, das derrotas, eles, né? Mas nós podemos fazer isso, mas eu preciso contar que eu tenho hoje para dar para ele por causa disso e disso e disso e por causa do que o Senhor fez na minha vida. Exatamente. E essa segunda geração, ela não fez isso. Então o que fez a terceira geração se perder não foi só a cultura, não foi só as mudanças do estilo de vida e da sociedade, não foi culpa daquelas nações ao redor. Lá a terceira geração, os netos, as mães ensinaram as filhas a bater o linho sujo na pedra do rio. Exatamente. Os pais enfatizou a importância de plantar para colher. Eles tinham camelo para cuidar e comercializar, estábulos para construir, festa para ser planejada, casamento para assistir, coisas do nosso dia a dia. Só que tudo isso passou a ser urgente e roubou o importante, tirou o tempo de mesa, o tempo de coração, o tempo de inculcar, de incutir. Porque tudo se tornou urgente nas nossas vidas, né? Tudo se tornou algo assim que nós precisamos imediato. Então, o que acontece? Nós vemos aqui que a segunda geração, né, aquela geração do deserto, que continuou, apesar do deserto, continuou fiel a Deus, temente a Deus. Por quê? Porque ouviu as histórias dos pais o tempo todo de 40 anos de deserto. Deus fez isso, Deus proveu aquilo, nós não tinha comida, caiu maná do céu, vocês estão experimentando porque nós nem sabíamos o que era isso, nós clamamos e Ele mandou, e a água na rocha, e eles falaram isso o tempo todo, que é o que Deus instruiu em Deuteronômio capítulo 6. Aí essa geração entra em Canaã e começa a gerar filhos.
E agora eles começam, ali eles têm que construir casas, ali eles têm que construir estábulos, ali eles têm que construir lavouras, plantar lavouras, e tem que comercializar, e tem festa para celebrar, e não tem mais tempo. Gastam todo o tempo com o urgente. E não sobra tempo, disponibilidade de tempo para o importante. Param de falar para os seus filhos, netos daquela primeira geração, os feitos de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, o Deus que enviou um libertador lá no Egito, que não levantou uma espada, que não levantou uma arma, não levantou nada com uma diplomacia, simplesmente chegou para o faraó, que era, né, o maior poder na face da terra da época, e diz assim: eu vim aqui, o grande eu sou, mandou eu vir aqui para você deixar o povo dele ir para o deserto celebrar o nome dele e se encontrar com ele. E veio as pragas, e Deus foi dando sinais e prodígios, e chegou uma hora que Faraó liberou, mandou embora, deixou que a gente saísse, depois ele nos perseguiu, e o mar se abriu, nós passamos a pé enxuto, e quando ele entrou, ele foi sucumbido com todo o seu exército. E tudo isso estava na promessa, Moisés o tempo todo falando para a gente, que para a gente crer no livramento do Senhor, que ele tinha um propósito, ele tinha um plano, ele ia nos tirar com o braço forte. Ele leu o Torá, que a promessa estava lá atrás, antes de acontecer que Abraão, que o povo de Abraão ficaria no Egito cativo por 430 anos, e quando saísse, sairia de lá riquíssima. E no dia de sair, o povo nos deu ouro, nos deu prata, nos deu animais, e nós saímos ricos do Egito. Porque havia um clamor do povo, né? Havia um clamor daquela geração, então, um sofrimento muito grande. Né? Então, por quê? Porque o sofrimento, ele traz marcas, cicatrizes. Sim. A guerra. Eu já falei aqui, e cabe aqui novamente, né? É algo que nos assusta. Aquilo que talvez um dos homens mais ricos, né, hoje, que é eu não sei o nome dele, é o Sheik lá de Dubai, que construiu, né, aquela cidade que é algo, né, faraônico, né, algo que não tem nem jeito de descrever. Ele falou logo para a imprensa, ele falou: meu pai, né, que é uma linguagem do deserto, e todo mundo lá entendeu. Ele estava falando com os filhos dele, né, com a geração dele. Ele falou: meu pai andou de camelo, eu ando de Rolls Royce. Meu filho vai andar de Hilux. Meu neto vai andar de Hilux. Meu bisneto vai andar de camelo. Porque ele falou: olha, eu só estou formando herdeiros. E o herdeiro só consome a herança. Esse que tem menos, a segunda geração tem igual o que o outro teve, já a terceira geração vai ter bem menos. E daqui a pouco vai ter uma que vai voltar a andar de camelo, porque vai dilapidar todo o patrimônio, porque só aprendeu a ser herdeiro. E ontem nós falamos disso, que nós não podemos gerar herdeiro, nós precisamos gerar sucessores. Amém. Sabe o que eu vejo nessas 3 gerações? Eu quero ilustrar aqui, depois nós vamos orar. Uma tragédia. Isso que aconteceu com a terceira geração. Significa que aquela segunda geração daqueles pais falharam. E teve que começar tudo de novo. Se eu e você falharmos com os nossos filhos, Deus de repente, depois de um tempo, tem que começar tudo de novo. Pegar outra geração, libertá-la e embutir nelas o seu reino, a sua justiça, toda a revelação, para que ela possa passar o bastão para a seguinte. Eu vejo essa questão geracional, e eu quero falar dessa ilustração aqui. Nós vemos nas Olimpíadas, quando tem aquela corrida, né, no atletismo, aquela corrida de equipe, aquela corrida, né, que os corredores formam equipe e eles têm o bastão, aonde
Um corre, o outro já está na frente, e ele vira a mão para trás, e ele entrega o bastão, e ele continua, e o outro continua, e o outro continua, o outro continua naquela mesma raia, sabe? E o que aconteceu aqui é que a segunda geração, ela deixou o bastão cair e não entregou o bastão para os filhos. E é muito triste o que descreve aqui. Olha que vou ler novamente o verso 10 de Juízes 2, verso 10. E foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. A segunda. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Meu irmão, você só vai conhecer Deus e saber que Deus é grande, é onipotente, é onisciente, é onipresente e é Pai, se você se tornar filho e ouvir da grandeza de Deus, dos feitos de Deus, do poder de Deus, de todos os milagres que Ele fez, toda a atuação, toda a intervenção dEle nas coisas da terra. Isso vai tomando uma proporção dentro de você. Olha o que está escrito aqui: nem tampouco as obras que fizera Israel. Se eu não contar para os meus filhos o que Deus já fez na nossa vida, no nosso casamento, os milagres, as provisões, o agir, a presença dele, os momentos de dor, os momentos que nós não tínhamos saído, os momentos que nós estávamos desmaiados, que se nós não partilharmos desse feito e apresentarmos esse Deus para eles, eles não vão conhecer, e eles não vão o quê? Conhecer esse Deus. Então eles não vão segui-lo, eles não vão querer, eles não vão, eles vão se desviar. Então se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Você, papai e mamãe, você precisa gastar tempo andando, sentado, levantado, caminhando, levando para a escola, levando para dormir, chutando bola, na mesa das refeições, falar dos feitos de Deus. Quer ver uma coisa? Já pensou, diante do que nós estamos abordando aqui, e às vezes nós não fizemos isso nem um dia, né, nas nossas casas? Sim. Nós sentarmos amanhã, uma das refeições, e orarmos e dizer para os filhos assim: eu quero, você papai, você mamãe, eu quero partilhar algo com vocês. Talvez você tenha filhos menores, mas adolescente, pré-adolescente, não importa a idade. Vocês talvez não tenham uma dimensão do que foi esse ano que está encerrando. É verdade. Por causa do isolamento, por causa disso, papai teve redução de salário, papai ficou sem emprego, papai ficou assim, mas vocês não viram faltar alimento na geladeira, Exatamente. No armário, na despensa. Ninguém aqui ficou doente. Sabe por quê? Porque papai crê num Deus, nós temos orado, eu e a mamãe, e Ele responde, Aleluia. E Ele abençoa tudo aquilo que vocês pedem, sonham. Papai tem provisão para dar, porque Ele me dá. Ele me dá saúde, Ele abriu uma outra porta, Ele me deu uma ideia nova do que eu devo fazer. Ele sustentou minha fé quando eu estava para entregar os pontos. Eu, de repente, perdi o emprego, meu negócio parou, meu ramo de atividade não voltou até hoje, e Ele me deu uma outra ideia. Olha, filhos, eu não sei como, mas a provisão veio. Ele enviou o socorro, caiu o maná do céu, e hoje nós temos, e não faltou nada nesse tempo por causa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que nós precisamos, sabe? Nesse ambiente de mesa, assentado, andando, levantando, marcá-los, levá-los a Ele a conhecer esse Deus, os feitos dele na nossa vida. Nós somos essa geração intermediária responsável de transmitir isso para eles. Mas não é aquele Deus religioso, não é aquele Deus irado, não é aquele Deus que eu só encontro na igreja no domingo, não é só aquele Deus que eu reclamo, que Ele não está vendo, que Ele não faz, que eu murmuro, não. É um Deus que me carrega na mão dele, é um Deus que me conduz ao aprisco, aos pastos verdejantes,
as águas de refrigério, é um Deus que me sara, é um Deus que me... Todo dia experimentando. Experimentando essas águas de refrigério. Queridos, nós ouvimos uma palavra aqui na terça-feira retrasada pelo missionário Júlio, esposo da Isabela, filha do Gleison. Eles são missionários da Jocum, sabe? Ele trouxe uma palavra aqui da genealogia de Jesus ali, falando das gerações. E ele disse o seguinte: quem nós queremos? Quem nós preferimos? O Deus de milagre? Ou o Deus presente do tempo inteiro? A presença dele. Sim. Sabe, às vezes a gente fica Deus tão... de relacionamento. Ele diz que ele é Emmanuel, ele habita dentro do barro, ele está comigo e com você, disponível 24 horas, e o Espírito Santo testifica isso no nosso espírito. Nós temos a palavra, nós temos o quarto secreto que ele diz: entra, fecha a porta e eu te recompensarei, eu te ouço e te recompenso. Aleluia. Sabe, irmãos? E às vezes nós ficamos projetando que eu vou no culto domingo porque vai vir alguém de fora, porque vai ter um milagre, vai ter um avivamento. Não, o avivamento habita dentro de mim. Amém. Então, algo aconteceu, uma tragédia com a terceira geração. Uma geração tão próxima, neto daqueles que saíram e que viram o céu se abrir, Moisés anunciar as pragas, a libertação, o mar se abrir, o maná cair do céu, a água sair da rocha, os muros de Jericó cair, e eles viram e contaram para os seus filhos que foram gerados no deserto, e eles continuaram na mesma pegada, mas aí agora eles entram na terra prometida, na terra do descanso que mana leite e mel, e se preocuparam apenas com o que é externo, com o que é urgente, sabe, se encantaram com o natural e não transferiram, falharam em contar para os seus filhos os feitos do Senhor, as obras do Senhor, o que era Deus que proporcionou tudo aquilo. Se eles simplesmente dissessem para aqueles filhos que foram gerados agora na terra prometida, falou: olha, sabe por que essa terra existe? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que ele tirou as nações que estavam aqui e nos estabeleceu aqui? Foi Deus que nos trouxe. E aconteceu esse foi o caminho, esse foi... Não, mas se ocuparam com a lida, se ocuparam. Isso aqui me remete naquela música que nós cantamos muito na igreja. Aquela música, ela é impactante. A música do Júdice de Oliveira. Ele diz assim, que foram as coisas boas que me afastaram do Senhor. Essa terceira geração foram as coisas boas do mundo natural que afastaram. Deixou os pais encantados e preocupados em dar para os filhos o que eles não tiveram, mas esqueceram de dar o Deus que dá todas as coisas para eles, de contar que todas as coisas que eles já tiveram, que ainda pode ser melhores na vida dos filhos, é Deus quem dá. Aleluia. Omitiram. Então, papai e mamãe, não se omita. Não queira dar para o seu filho apenas o que é natural, o que é dessa terra, o que é desse mundo. Às vezes você pode, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua estratégia, pelo seu empenho. Você é muito esforçado, você fez muito curso, você fez faculdade, você correu atrás, você tem 2 empregos. Você pode dar, Mas depois ele não tem nada para dar para os seus netos. Exatamente. Ele vai ter apenas... o que é natural. O que é natural, a comida que você deu para ele. E nós vamos ter falhado. Que o que nós temos que deixar é aquilo que é eterno, que é espiritual para os nossos filhos. Essa é a maior riqueza. Então olha que tristeza. Sabe qual que é o diagnóstico? De Deus. Né, pastor? Sabe qual que é o diagnóstico desse texto aqui? A terceira geração de israelitas livres cresceu sem conhecer o Senhor, nem as coisas que ele fez para Israel. E hoje a história se repete. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Sei que você ama seus filhos. E você tem esse discurso: vou dar para meus filhos o que eu não tive. Talvez você não recebeu dos seus pais.
o conhecimento desse Deus, a intimidade com Ele. Não recebeu, mas agora você está recebendo. Ainda está em tempo. E aqui, à medida que você vai recebendo, plante neles. Amém. Não deixe seus filhos ser apenas homens nessa terra naturais, vivendo do que vê, do que apalpa, do que toca. Não. Não. Somos responsáveis. Temos esse chamado. Então, esse seminário é para isso. Falando da família dos fim dos tempos. É esse modelo que está. E nós estamos sendo alertados para, sabe, nos preparar para isso. Marcando os nossos filhos, usando aquelas 5 chaves, tendo disponibilidade para marcar. Arruma tempo, irmão. Eu não sei se você vai levantar mais cedo, eu não sei se você vai abrir mão de para ganhar menos, para ter tempo, mas arrume tempo. Tenha disponibilidade para marcar, para incutir, para treinar, para preparar a flecha, para construir a aljava, para construir o arco. E faça o melhor arco, com a melhor corda, com a melhor aljava. E prepara essa flecha. Você vai tendo uma convicção que ela está tão pronta, que o dia que for o dia de lançar, você só pega ela e estica o arco e lança, e você sabe que ela vai acertar o alvo. E vai dar muita alegria. E vai dar muita alegria. Muita alegria para os E pais. nada vai desviar essa flecha do destino. Amém. Nada vai tirar essa flecha do propósito. Amém. Nem o mundo, nem o paganismo, nem a ideologia de gênero, nada. Nada, absolutamente nada. E, por último, nós estamos falando aqui dessa responsabilidade de fazermos isso, sabe? De transferir isso para eles. Esse conhecer o Senhor e os feitos que Ele tem feito na nossa vida. Saúde que Ele tem te dado, os livramentos que Ele te deu. Gaste tempo. Senta com seu filho e mostra a cicatriz. Deixa ele te ver chorando. Se você está orando por algo que você está precisando, as portas estão fechadas, você está sucumbindo, chega para ele, filho, olha, papai está orando, nós estamos jejuando, você vai ver que vai ter dia que o papai não vai estar comendo naquele horário, papai tirou o refrigerante, papai tirou o doce, porque eu estou orando a Deus para Ele me abençoar, para Ele intervir na minha vida, na nossa família e tudo. E depois, na hora que o milagre acontecer, chama Ele, conta para Ele, fala para Ele. Falou, olha, eu orei, Deus respondeu, e vai marcando isso na vida dele, para ele querer esse Deus, para ele conhecer o Deus que você serve, o Deus que você busca. Amém, meu irmão? Amém. Então, sabe, nós precisamos receber isso no nosso espírito. Que o Senhor nos ajude. Marque seus filhos. Resolva as questões familiares. E se reposicione no espírito. Tendo Deus como o seu Pai. Que te instrui, que te pule, que te indica o alvo, que te abre portas, que te provê, que te dá o sopro de vida, que te conduz. E apresenta isso para o seu filho. Você se reposiciona aqui para poder instruí-los. Amém. Amém? Glória a Vamos Deus. orar, pastora? Amém. Vamos orar, né? Que bom, que bênção que é sermos instruídos pela palavra de Deus. Espírito Santo, nós somos agradecidos. O Senhor nos marca nesses dias. Senhor, para sermos marcados pela Tua presença, pela Tua palavra. Estamos aqui porque nós cremos nesse Deus, Deus presente, Deus conosco, um Deus que nos aconselha, um Deus que nos orienta, um Deus que nos faz, Senhor, prosperar os caminhos em todas as áreas, um Deus que diz que vai valer a pena nós investirmos, nós
tirarmos um tempo para falar dos feitos poderosos do Senhor para esta geração, para que eles tenham fé, para que eles creiam e eles tenham no que se firmar para ser bem-sucedidos sobre a face da terra. Muito obrigada, Deus. Só o Teu Espírito pode fazer isso por nós. Nos ajude, Senhor, na nossa vida espiritual. Nos ajude a contar, a falar, a contar os feitos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero, no Espírito, te deixar um último recado. Para você, papai, mamãe, família, que está enfrentando luta com seus filhos, principalmente os pré-adolescentes. Talvez nada disso você viveu na sua casa. E hoje você sente que perdeu eles. Você sente que eles estão tão moldados pelo mundo que você já não tem o controle. Mas Deus preparou esse tempo para te dizer que se você crer, se você se posicionar, se você resgatar, buscar Ele, trazer para perto e com amor, for pulindo, lapidando, treinando, gastando tempo, mostrando que Ele tem a sua prioridade, mostrando que Ele tem a sua atenção, mostrando que você quer protegê-lo, você quer prepará-lo, você quer acompanhar o seu amadurecimento, você começa a ganhar esse coração. E quando ele sentir que o coração do Pai foi dado para ele, ele te entrega o coração dele para você de volta. Amém. E você ganha ele. Amém? Graças Deus a Deus te abençoe. Amém. Deus está preparando esses dias e está usando essas lives, não só aqui, mas todas, Sim. toda palavra, todo ensinamento para trazer de volta ao alinhamento, à saúde, ao plano familiar que Ele tem. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Deus nos abençoe, nós tenhamos uma noite abençoada e que você possa ser feliz, né? Ter a felicidade no seu lar, que essa esperança que é Jesus te aconselhando, te orientando e que vai valer a pena, já valeu a pena. Jesus, todo o sacrifício dele na cruz valeu a pena, então vai valer a pena o seu sacrifício. Vamos fazer isso pelos nossos filhos, por essa geração, ajudá-los a ser pessoas que espiritualmente são equilibrados, são resolvidos. Amém, queridos? Um grande beijo no teu coração. Até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas, nós estaremos ali no culto presencial e através dessa live também para com vocês. Fique com Deus. Até amanhã.